Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 165º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Filipenses 2, do versículo 19 até o 24. E diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha sincero cuidado por vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do Pai. Portanto, ele é quem espera enviar, tão logo me certifique da minha situação. Confio no Senhor, que em breve também poderei ir. Timóteo foi um jovem líder das igrejas logo após Paulo. Paulo deixa para ele algumas igrejas, encarregado ali como bispo de algumas igrejas. E as cartas direcionadas a Timóteo, a primeira carta e a segunda carta a Timóteo, mostram um carinho e uma direção como se fosse de fato de um pai para um filho, né? Paulo tinha um carinho, um zelo extraordinário por Timóteo, Timóteo mesmo sendo novo, tinha muita autoridade no Senhor por tudo que ele viveu, experimentou e estava experimentando e demonstrando isso, né? Mas o fato que eu quero refletir com vocês aqui é onde nós nos enquadramos. Sabe, em que lugar eu e você estamos. Eu penso muito hoje nessa sociedade onde a gente tem as nossas necessidades, né? A gente tem os nossos planos, nossos projetos, tudo está ficando muito difícil, as coisas estão ficando muito caras. Taxa, imposto, preço das coisas mesmo, a escassez de algumas coisas. A gente costuma brincar, né, que na época dos nossos tataravós, né, eles compravam um terreno ali em troca de um Fusca, em troca de uma Belina, sei lá, de um carro da época, né? Dependendo do carro que eles tinham na época, e compravam terrenos enormes, né? Hoje você vai comprar um apartamento de 30 metros quadrados, você vai pagar 200 mil e olhe lá, dependendo de onde você estiver. E é bem na nossa hora, bem na nossa geração, né? Que tudo isso fica muito caro, né? Alimento, roupa, tudo que você imaginar tá com preço lá em cima, né? Então, o custo de vida subiu demais e adquirir coisas se tornou impossível. Hoje você tem que pensar em trabalhar para comprar um carro antigo, um carro velho, porque se você for pensar em comprar um carro novo, um Kwid é 100 mil reais, né? Então essa crise no Brasil, essa crise no país, né? Essa divisão política, não só no Brasil, mas tem todo o país do mundo está passando por algum tipo de crise e as pessoas se tornam dependentes desse sistema, né? Então toda essa pressão de chegar a algum lugar, de comprar a sua casa, de comprar a sua propriedade, de adquirir bens, de chegar primeiro, de ganhar, de estar sempre em cima, de ser melhor, de correr mais rápido, de conquistar mais coisas e toda essa loucura. Eu me pergunto onde o nosso coração está. Porque aqui no tempo de Timóteo e de Paulo, Paulo já vai dizer que não tinha ninguém que tinha zelo e cuidado pela igreja de Filipos. Alguém que tivesse um real interesse e amor por eles. Só Timóteo. E aí ele vai dizer: pois todos buscam os seus próprios interesses, não os de Cristo. O que a gente está fazendo? Onde a gente se inclui nisso? Onde você se inclui? Sabe, é um domingo para refletir sobre isso. Às vezes você foi na igreja de manhã agora, às vezes você vai de noite, mas se você está assistindo esse vídeo, reflete sobre isso comigo.
Onde está o nosso coração? Nos nossos próprios interesses? Até mesmo é uma reflexão para onde está o seu coração dentro da igreja. Às vezes tem gente que está buscando fama, palco, atenção, aprovação, não os interesses de Jesus. Querem pregar melhor para ficar famosos, querem pregar melhor para poder ter um ego elevado, querem fazer melhor porque tem alguém competindo, é, querem tocar e cantar melhor porque gostam do holofote. É, seria isso nós buscando os nossos próprios interesses? Tem gente que quer ser pastor pelo conforto da vida de pastor, como se fosse confortável, né? Ser pastor, ouvir problema, ir em velório e atender. Pastor de verdade, né? Tem gente que quer essa vida mansa, que a igreja sustenta, né? Então, aonde está o seu coração? É uma coisa para se pensar sempre. Será que temos interesses? Ou estamos de fato buscando os interesses de Jesus Cristo? Os interesses de Jesus eram de espalhar o amor, de salvar vidas e corações, de libertar os cativos, é como está lá em Isaías capítulo de número 61. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar libertação aos cativos, alegria aos que estão chorando. Como é que é? Onde está o nosso coração? O seu coração está nos interesses do reino ou nos seus próprios interesses? Eu vejo. Às vezes tem gente que fala, por que tanta dedicação, Gladson? Por que vocês só. É só igreja, é só pregar, é só culto, é só evento de jovens, é só isso, é só. Não, não é só isso. Não é. Salvar vidas é a máxima. Apresentar Jesus para corações que se arrependam é a máxima. Não existe nada que valha mais a pena do que fazer isso. Então, não faz sentido gastar a vida com outras coisas, senão compartilhar o evangelho. Não faz muito sentido. Para mim não faz sentido. Eu corro atrás das coisas necessárias para que eu tenha mais liberdade para fazer a obra e pregar o evangelho. Compreende o que eu estou falando? Quanto mais dificuldade você tiver na vida, mais enrolado com trabalho, com condições assim, mais enroscado com essas atividades você vai estar. Então, eu busco a minha liberdade para que justamente com uma liberdade financeira, tendo ali uma liberdade financeira melhor, uma condição financeira melhor, eu tenha mais liberdade para fazer o que eu quero, que é a obra de Deus. Então, para mim, onde está o seu coração? Seus próprios interesses? Ou nos interesses do reino e de Jesus? Pensa sobre isso. E o desejo do meu coração é que você consiga colocar o seu coração no lugar certo, com os interesses certos, com os interesses certos, para a glória do nome dele. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana poderosa e maravilhosa. E até amanhã.